O ministro do governo Lula, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação do governo, acabou de ofender o ex-presidente Jair Bolsonaro através das redes sociais. O ministro Paulo Pimenta fez uma postagem injuriando o ex-presidente Jair Bolsonaro e vou mostrar o que ele disse no vídeo, inclusive, ele também escreve a ofensa e vou te mostrar no Código Penal que isso constitui um crime de injúria tipificado no Código Penal, bem como vou te mostrar a jurisprudência do próprio STJ, Superior Tribunal de Justiça, e do Supremo Tribunal Federal, deixando evidente que o fato constitui crime, tal qual aquele crime que foi cometido por Janja, primeira-dama, que ofendeu o empresário Elon Musk durante um evento do G20 Social. Vamos primeiro aqui, direto para a tela, para a gente ver o que o ministro do governo Lula disse. Bolsonaro, além de golpista, é covarde. A expressão que ofende a honra subjetiva do ex-presidente é a expressão covarde. E eu vou te mostrar com base na legislação e com base na jurisprudência do próprio STF. Vamos colocar o vídeo inteiro aqui para rodar. Eu acho que o Bolsonaro, sinceramente, ele deveria ter a coragem de assumir a responsabilidade. Porque isso sim poderia ser um gesto que de alguma forma fizesse com que pessoas que estão, do ponto de vista hierárquico, abaixo dele, dessa cadeia de comando, assumissem esse grau de responsabilidade. O Bolsonaro deveria ter a coragem de dizer, olha, fui eu mesmo, eu perdi a eleição, eu não aceitei o resultado da eleição, eu ajudei a financiar, eu mobilizei as forças que eu tinha, eu tentei dar um golpe e não consegui porque as Forças Armadas não quiseram. Então, se alguém tiver que responder por isso, sou eu. O Bolsonaro deveria ter a hombridade, a coragem, a decência de fazer isso. Que, aliás, a história, ela tem muitos exemplos, né, de momentos importantes em que militares, até mesmo para proteger a sua tropa, assumiram a responsabilidade. O Bolsonaro, além de golpista, é covarde. Nesse momento aqui nós temos, com absoluta certeza, um crime de injúria. Eu vou te mostrar com base na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Como eu sempre digo aqui o meu objetivo é trazer os fatos que são notórios e relevantes e mostrar qual que é essa perspectiva dentro do sistema jurídico que nós temos no nosso país. Porque veja que ele está deixando com que as pessoas na volta dele sejam presas, sejam responsabilizadas e ele, né, agindo como se ele não tivesse parte direta desse envolvimento. Bom, então isso foi postado aí no X, no X, o Twitter, né, do ministro Paulo Pimenta, e aí ele ainda escreve, Bolsonaro, além de golpista, covarde. Pois bem, muita gente pode estar se perguntando, Flaviano, mas chamar uma pessoa de covarde é crime? É crime sim, meus caros. Nós temos 13 infrações penais que protegem a honra. Então, existem algumas tipificações penais, alguns crimes que protegem a honra das pessoas. Nós temos o crime de calúnia, que pretende defender ou proteger, protege a honra objetiva, que é aquilo que as pessoas pensam a respeito de determinada pessoa. Nós temos o crime de difamação, que também protege a honra objetiva. A honra objetiva é aquilo que as pessoas, em geral, pensam a respeito de uma determinada pessoa. E nós temos a injúria. A injúria protege, pretende defender aquilo que a pessoa pensa a respeito dela mesma. Então vamos lá. Se eu chamo você de covarde, você se sente ofendido ou não? Se você disser que sim, pronto. Existe uma infração penal de injúria cometida por mim, Flaviano, contra você. Para te exemplificar, vou te mostrar no Código Penal onde é que está essa redação, onde é que está essa disposição para você ver como que o Código Penal disciplina isso. Nós vamos aqui no artigo 140, você acompanha comigo? 140 do Código Penal, olha aí, 140. O artigo 140 estabelece o seguinte, e aí eu vou mostrar as complicações dessa fala, porque não é a modalidade simples, né? Aquilo que se dá por meio das redes sociais, a pena é aumentada. 140 nós temos injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Meus caros, nós não temos dúvida, chamar alguém de covarde implica na emissão de um juízo de valor negativo contra a pessoa e tem capacidade total de ofender a dignidade ou o sentimento de dignidade da vítima. Utilizar essas expressões, e aí não somente covarde, mas sem coragem, fraco, frouxo, tudo isso consiste em expressões que têm capacidade, com toda certeza, de emitir um valor negativo e ofender o sentimento que a vítima tem a respeito dela mesma, tá? Então, essa conduta está tipificada no artigo 140 do Código Penal. 140 do Código Penal. Flaviano, mas não seria caso do direito civil e indenização? Tem também, tem a possibilidade de indenização também, mas elas são paralelas, uma não exclui a outra.
O indivíduo pode buscar uma responsabilidade civil, no sentido de uma reparação, mas pode buscar também a responsabilização penal, artigo 140 do Código Penal. Mais grave ainda, em se tratando da injúria utilizada por meio das redes sociais, nós temos uma situação que a agrava, que amplia a punição. Vamos abrir aqui o artigo 141, artigo 141. Nós poderíamos pensar, pelo menos se fosse um momento anterior, esse aqui, na presença de várias pessoas, mas não. Ali foi utilizado por meio das redes sociais, foi postado nas redes sociais. E aí nós temos a modalidade do parágrafo 2º. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer, lê comigo, em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Então qual que é a pena aqui, Flaviano? Qual que é a pena? Bom, a pena é de 3 meses a 1 ano e meio. Essa é a pena para essa infração penal que o ministro do governo Lula cometeu em face do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ah, Flaviano, mas aí você está falando porque você acha. Você sempre traz coisas que você acha. Não, vocês sabem que não é assim. Você sabe que eu sempre trago aqui a legislação e mostro para você com base na disposição de lei. Então, vou te mostrar aqui uma jurisprudência do STJ que ventila justamente essa expressão. Veja só aqui, nesse julgado do STJ. Vamos pesquisar aqui a expressão covarde. Olha só. Aqui o ministro escreve: por fim, quanto à injúria, penso estar caracterizada quanto satis para recebimento da denúncia, vituperando como vituperou, ou querelado ao querelante de covarde, ofendendo-o na sua dignidade e pôs sua honra subjetiva. É um caso em que o querelante ofendeu o querelado chamando-o de covarde, beleza? É por isso que houve o início do processo. E aí eu vou te mostrar aqui na jurisprudência do STF. Então, no julgamento aqui do inquérito 2582 do Rio Grande do Sul, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, houve a discussão a respeito do recebimento ou não de uma queixa-crime, só que já tinha passado o prazo dela. Então, a questão não se quedou sobre o direito material, mas sim sobre a formalidade, o prazo para que se fosse iniciado aquele procedimento. Não obstante isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal reconheceu que a expressão empregada, no caso, irresponsável e covarde, tem aptidão para ofender a honra subjetiva, aquilo que a pessoa pensa a respeito dela mesma. Vamos ver aqui o que diz a ementa desse julgado. Olha, o tipo de calúnia exige a imputação de fato específico, seja criminoso, e a intenção de ofender a honra da vítima, não sendo suficiente o ânimo do defendente. 2. O tipo de difamação exige a imputação de fato específico. Agora, 3, aqui é o nosso caso, é o que eu estou trazendo para você. A atribuição da qualidade de irresponsável e covarde é suficiente para a produção, é suficiente para a adequação típica em face do delito de injúria. Presente o ânimo injuriante, presente a intenção de ofender. É isso aqui que o ministro do Supremo Tribunal Federal, na verdade, por unanimidade, né, o plenário do Supremo Tribunal Federal, na ocasião, decidiu pelo seguinte, olha, acompanhado Helen Grace, ministro Gilmar Mendes, César Peluso e Celso de Mello, além de Ricardo Lewandowski. A atribuição da qualidade de responsável e covarde é suficiente para a adequação típica em face do delito de injúria. Basicamente, chamar uma pessoa de covarde, é isso que está escrito, chamar uma pessoa de covarde é suficiente para configurar o crime de injúria. Portanto, nós podemos concluir com base na legislação que eu apresentei para vocês. O fato do ministro do governo Lula, Paulo Pimenta, ter chamado o ex-presidente Jair Bolsonaro agora, através das redes sociais, de covarde, é fato suficiente para adequar ao delito de injúria previsto no Código Penal. Tá certo? Quero saber a sua opinião. Você acha que isso deve ser tido como injúria ou não? Está no exercício livre da liberdade de expressão? Deveria ser admitido? Quero saber a sua opinião. O que você pensa a respeito disso? Comenta aqui e a gente vai continuar falando sobre isso. Valeu!